Olá pessoal, aqui é o professor Rogério do nosso canal no YouTube, Portal de Línguas e Linguagem. Então, para quem não conhece ainda nosso canal, ele tem como objetivo trabalhar assuntos referentes às línguas, em especial a nossa língua portuguesa, e também com relação à linguagem, especificamente a linguagem humana. Por isso que nós colocamos a linguagem no singular, ok? E hoje eu gostaria de traçar um comentário sobre uma questão que envolve um conteúdo da língua portuguesa que é muito comum cair em provas, tá? Na verdade, o assunto é sobre figuras de linguagem, tá ok? Então, você que já fez prova de concurso, você sabe muito bem que é muito comum cair questões dessa parte, né, desse conteúdo aí da língua portuguesa, tá ok? Então, das figuras de linguagem. Então, nós vamos trabalhar isso daí nos pormenores, é evidente que é uma questão de concurso. Nós não vamos trabalhar todo o assunto das figuras de linguagem porque seria um vídeo muito extenso. E hoje tudo corrido, realmente isso não daria. Mas eu vou deixar na descrição lá do nosso canal, abaixo do vídeo, eu vou deixar as minhas indicações e tem um curso super barato e com qualidade, caso você queira compreender mais os assuntos referentes à língua portuguesa. Tá ok? Então, feito isso, eu vou colocar lá na tela. Tá ok? Beleza? E nós vamos começar então o nosso assunto que abordaremos agora. Tá ok? Deixa eu me ver aqui onde está. A gente sempre... Bom, chegamos aí. Ok? Então, é uma questão sobre figuras de linguagens. Tá ok? Eu sou o professor Rogério Brambila, como vocês estão vendo aí, e nós vamos então dar sequência a ela, tá ok? E agora, antes de nós começarmos, eu gostaria, né, que você desse um like, se inscrevesse no nosso canal, acionasse o sininho, para que você possa receber outros conteúdos parecidos com esse que eu estou colocando aqui para vocês, tá bom? Então, a questão lida com uma banca chamada Instituto Excelência, tá? Essa banca ela elaborou uma interessante questão sobre figuras de linguagens, ou figuras de linguagem, né? O nível de dificuldade pode ser considerado complexo, tá ok? Porque às vezes a questão é mais simples, né? Pede apenas para que você analise um texto e responda. Então, existem 4, 5 opções e apenas um tópico para você marcar. Nesse caso, não, um pouquinho mais complexa, como a gente vai ver aí essa questão. Pois exige do candidato um conhecimento apurado de várias figuras. O texto trabalhou o soneto de fidelidade de Vinícius de Moraes. Então, eu estou colocando aqui o soneto na íntegra, tá? Eu vou ler com com você, e depois a gente vai ver como é que foi elaborada essa questão, tá? E antes de eu analisar a questão, ainda vou dar uma dica sobre o chute, né, quando a gente for trabalhar essa questão. Então aguarde só um pouquinho. Então diz assim esse poema: de tudo ao meu amor serei atento, antes e com tal zelo e sempre e tanto, que mesmo em face do maior encanto, dele se encante mais meu pensamento. Quero vivê-lo em cada vão momento, e em louvor hei de espalhar meu canto, e rir meu riso e derramar meu pranto, ao seu pesar ou seu contentamento. E assim, quando mais tarde me procure, quem sabe a morte, angústia de quem vive, quem sabe a solidão, fim de quem ama, eu possa me dizer do amor que tive, que não seja imortal, posto que chama, mas que seja infinito enquanto dure. Tá? Então, esse é um dos mais belos sonetos. Geralmente os sonetos eles são feitos na moldura, né? 4-4-3-3, né? 4 versos, 3 versos, 3 versos, como é o caso desse soneto. Tá bom? E a questão diz assim, ó: assinale a alternativa que contém figuras de linguagem presentes no poema. Então nós temos aí, ó, metáfora, paradoxo, sinestesia na primeira, onomatopeia, perífrase, antítese na segunda, antítese, metáfora, paradoxo na terceira, hipérbole, antítese, metáfora na quarta e paradoxo, eufemismo e antítese na quinta opção. É importante, quando a gente analisa esse tipo de questão, o seguinte, gente:
que aqui ele trabalha as figuras de linguagem de um modo bem mais amplo. Por quê? Porque as figuras de linguagem elas se subdividem em 4 pontos, né, em 4 tópicos. São as figuras de palavras, as figuras de sintaxe, as figuras de pensamento, as figuras de som, também chamadas de figuras de harmonia. Então, para você matar esse tipo de questão, você tem que conhecer de modo amplo. Quer dizer, ele não só explorou, por exemplo, as figuras de palavras, ele explorou outras, as figuras de sintaxe, as figuras de pensamento, assim por diante. Então, você tem que ter um conhecimento amplo, tá? Mas antes da gente abordar essa questão aqui, eu coloquei esse campo, né, curiosidade. Você já ouviu falar no vulgarmente conhecido Teorema de Pitágoras ou chutometria? Então, aí vem assim, ó, pois bem, suponhamos que você não tenha estudado esta matéria e fosse chutar a questão. Haveria alguma técnica que ajudasse? Eu diria até que não é só não ter estudado, às vezes estudo dá um branco, né? Ou estuda e não faz uma revisão, acaba esquecendo algum ponto. Então, é possível sim você chutar e chutar com consciência, tá, gente? Como é que eu chuto com consciência? Eu trabalho com uma probabilidade da questão, ou seja, mesmo sem saber, eu não vou ficar chutando aleatoriamente. Eu posso utilizar uma técnica para eu poder me aproximar. Geralmente essa técnica deixa aí com 50% de chances de eu acertar a questão, que eu vou eliminando opções que não tem sentido algum. Tá? E como é que eu faria aqui se eu não soubesse essa questão? Como é que eu faria? Qual é a probabilidade de eu acertar um teorema de Pitágoras aí dentro dessa questão? O que eu iria fazer? Eu iria verificar desses tópicos aí quais que mais se repetem nas opções. Por exemplo, metáfora, eu ia ver quantas vezes a metáfora se repetiu, o paradoxo e assim por diante. Por quê? Porque é muito comum a banca querer te confundir. Para ela te confundir, o que ela vai fazer? Ela vai repetir um tópico verdadeiro em várias opções. Porque se você souber um apenas e ela não se repetir, você já sabe que a questão correta é aquela letra. Vou dar um exemplo. Suponhamos que a palavra metáfora que está aí na letra A só acontecesse na letra A. E você não conhecesse paradoxo, não conhecesse sinestesia. E você visse no poema que há uma metáfora. Obviamente que você marcaria a letra A, porque nas outras opções não haveria metáfora. Então o que a banca faz? Ela coloca a metáfora na primeira, na segunda, por exemplo, né? Na terceira e assim por diante. Por quê? Porque forçará você a conhecer os outros pontos, ou seja, você não chutar e acertar. Entenderam como é que funciona a questão? Pois bem, então, veja só aqui, eu repeti a questão e falei para vocês observarem. A metáfora, por exemplo, se repete 3 vezes. Para vocês terem uma ideia, se repete na letra A, se repete na letra C e se repete na letra D 3 vezes. Paradoxo também, ó, na letra A, na letra C e na letra E. Na sinestesia, uma vez só. Vai acontecer onde? Aqui na letra A. Onomatopeia, só acontece uma vez, na letra B. Então a probabilidade de uma dessas aqui ser a resposta é rara, porque elas não se repetem. Isso que a gente coloca aqui, ó. Onomatopeia, uma vez. Perífrase, também uma vez, ó. Aqui, por exemplo, eu poderia descartar a letra A, poderia descartar por sinestesia, onde acontece? Acontece aqui também aqui, ó, letra A aqui, né, uma vez. Onomatopeia, eu descartaria porque está aqui na letra B, ó, só acontece uma vez. Perífrase, ó, só acontece também uma vez, ó, sabia? Então, bem descartável, ok? Agora, antítese, ó, eu não posso descartar, repete-se 4 vezes. Então, veja bem, eu tenho antítese na B, na C, na D e na E. Quer dizer, só que eu sei que a B ela está descartável porque onomatopeia e perífrase acontece uma vez só. Então eu já poderia descartar A e B, já estariam fora do meu chute, vamos dizer assim. Olha aqui, eu já cairia para 3. Mas olha que coisa interessante, eufemismo acontece uma vez só, e eufemismo está na letra E. Ó. Então essa também eu descartaria, mesmo havendo a paradoxo e antítese que acontecem várias vezes, eu vou encontrar uma outra opção que é mais abrangente. Ó, hipérbole acontece uma vez só, ela está aqui, ó. Ou seja, o que sobra para mim? A letra C, ó. Antítese, que acontece 4 vezes.
metáfora, que acontece 3 vezes, e paradoxo, que acontece 3 vezes. Nesse chute, mesmo que não houvesse enunciado algum aqui em cima, eu marcaria a letra C. Isso é chute com consciência. No caso específico dessa questão, eu já acertaria. Olha que coisa interessante. Realmente, o gabarito da questão é a letra C. Então, o que eu vou fazer agora? Eu vou pegar essas 3 aí e vou explicar com mais profundidade, ou seja, antítese, metáfora e paradoxo. E as outras eu vou fazer um comentário rápido, bem rapidinho aqui. Por quê? Porque senão o nosso vídeo vai ficar muito longo. E não é esse o objetivo, porque as pessoas acabam não vendo até o fim, né? Então vamos lá. Quais que eu vou comentar aí que não com profundidade. A primeira delas é sinestesia. O que é sinestesia, gente? Sinestesia é a mistura de sensações. Essas sensações a gente sente por meio dos 5 sentidos, ou seja, audição, paladar, tato, olfato e visão, ok? Um macete para você compreender sinestesia, compara com a palavra anestesia. A anestesia, esse an, né, de anestesia, significa uma negação. Uma negação, entendeu? E estesia é a sensação. Então é sem sensação, ou seja, você não sente nada. Justamente porque quando você coloca uma anestesia, né, você quer extrair um dente ou fazer obturação, você aplica anestesia, ou seja, para não ter sensibilidade, sensação. A anestesia é isso. Agora, sinestesia, esse SN aí, sim, significa mistura, vem do grego, união de coisas, agrupamento. Portanto, sinestesia é mistura de sensações. Você, usando dessa técnica, comparando com a anestesia, dá para você memorizar isso bem, tá bom? Esse é o sentido da sinestesia. Um exemplo, sei lá, já posso tocar no cheiro do seu perfume. Como tocar? Tocar é tato, perfume é olfato, você misturou sensações. A onomatopeia é muito comum em histórias em quadrinhos, por exemplo, né? É a representação ou a troca da palavra pelo som dela. Então, se eu quiser, ao invés de eu dizer que o relógio está quebrado, eu posso dizer que o tic-toc está quebrado. Tic-tac, perdão, está quebrado. Ok? Então você vai ver, tipo, schwack, point, esses termos que são muito usados, né? Essas expressões muito usadas nas histórias em quadrinhos são as chamadas onomatopeias. Você pode perceber que num poema como esse não há onomatopeia, né? A perífrase, ela é, na verdade, a substituição do nome por algo que o representa. Por exemplo, Pelé eu posso substituir pelo rei do futebol. Então, ao invés de eu dizer Pelé é considerado o maior jogador de todos os tempos, eu posso dizer que o rei do futebol é considerado o maior jogador de todos os tempos. Perceberam? O cuidado que se tem que ter é que, às vezes, ao invés de colocar perífrase, a banca pode colocar antonomásia, que é a mesma coisa, tá? Antonomásia ou perífrase trata-se da mesma figura de linguagem. E hipérbole. Hipérbole é o exagero, né? Por exemplo, eu chorei um rio de lágrimas por você. Na verdade, ninguém chorou literalmente um rio. Estou exagerando, apenas para expressar o sofrimento. E o eufemismo é uma suavização de algo pesado, né? Por exemplo, ao invés de dizer que fulano faleceu, eu posso dizer que fulano está com o Senhor, passou dessa para melhor, algo do tipo para suavizar aquela notícia danosa, assim por diante, tá ok? Então comentei rapidamente isso, porque elas não são objetos aqui da resposta correta dessa questão, tá bom? E se eu parar para falar uma por uma, a gente vai fazer 1 hora de vídeo ou mais aqui, tá ok? Então, feito isso, a gente vai para o que interessa, ou seja, as 3 que configuram a resposta correta dessa questão. Primeiro é a metáfora, aí eu coloquei em vermelho, né? Trata-se de uma comparação implícita. O que é implícito, professor? Implícito é algo escondido, oculto, tá ok? Então, quando eu estou trabalhando com uma comparação, eu estou trabalhando com algo que não está claro. Por isso, alguns dizem que se trata de uma afirmação. Essa pode ser, mas é uma afirmação comparativa, tá bom? Usada a linguagem conotativa, que é uma linguagem figurada, tá?
você quiser saber um pouquinho mais sobre a diferença entre conotação e denotação, há um vídeo aqui, só você procurar no nosso canal, você vai encontrar ali uma forma de você entender conotação e denotação e não mais esquecer. Tudo bem? Um exemplo de metáfora está aí, ó. Você é o sol da minha vida. Perceba bem, o sol não é ao pé da letra, é figurado. Por quê? Porque ninguém com sã consciência vai entender que a pessoa está falando da estrela de quinta grandeza. Você é aquela estrela de quinta grandeza que ilumina o céu? Não, claro que não. Sol é figurado. Por que ele é figurado? Porque sol é a representação do quê? Daquilo que ilumina, daquilo que aquece. Então, quando a pessoa diz você é o sol da minha vida, está dizendo você me ilumina, você me aquece e assim por diante. Então, eu poderia colocar aqui depois do verbo ser, ó, você é, imaginariamente aqui, ó, eu posso dizer assim, você é como o sol da minha vida. Ok? Então, é como o sol, não é o sol. Por isso é uma comparação implícita. O oposto da comparação implícita é uma outra figura chamada comparação, tá? Que nem foi alguma das alternativas aqui denunciadas. Tranquilo? Agora, onde que nós encontramos a metáfora no poema de Vinícius de Moraes? Aqui eu coloquei o fragmento, ó, que eu possa me dizer do amor que tive, que não seja imortal, posto que é chama, mas que seja infinito enquanto dure. Observe, ó, ele diz que o amor é chama. Observa, eu possa me dizer do amor que tive que ele não seja imortal, ou seja, o amor não é imortal, porque ele é chama, ele se autoconsome, tá ok? Então perceba bem, quando ele diz que o amor é chama, ele não está dizendo que o amor é aquele fogo que a gente observa quando os galhos, né, quando joga água nos galhos, água não, perdão, álcool, né, nos galhos ele pega fogo. Não, amor não é aquilo. Né? Mas o amor é, depois do verbo ser, mais uma vez, o amor é como chama. Ou seja, por quê? Porque ele aquece enquanto se autoconsome. Seria uma ideia aqui. Ok? Então nós encontramos a metáfora neste fragmento. Tudo bem, gente? Vamos então para a segunda figura de linguagem aqui. Ó. A segunda figura de linguagem seria a antítese. É a antítese, na verdade, né? E o que é uma antítese? É uma figura de linguagem, ok? Que trabalha com pensamentos de sentidos contrários, ok? Mas perfeitamente possíveis numa frase. É aquilo que numa outra parte da língua portuguesa a gente chama de antônimos, beleza? Então veja bem esse exemplo aqui. Você carrega amor no olhar e ódio no peito. Veja bem que amor e ódio, ó, estão em oposição, tá ok? Então, por estar em oposição, são antônimas, a figura de linguagem que eu tenho aqui é chamada antítese. Agora, no poema, onde que nós encontramos isso? Veja esse fragmento. E rir meu riso e derramar meu pranto, ao seu pesar ou seu contentamento. Quer dizer, então riso contrariando o pranto, contrariando não, havendo uma relação, né, de contraste aqui, ó, riso com pranto e pesar com contentamento, tá ok? Aqui existem palavras que estão nesta posição antônima, ou seja, aqui há a figura de linguagem chamada antítese. Tudo bem? Então a segunda nós encontramos aí tranquilo nessa poesia. E a última delas é o chamado paradoxo. Coloquei aqui também em vermelho, ok? Então o que seria o paradoxo? O paradoxo é mais do que uma antítese, porque o paradoxo também trabalha com contraste, ó, tem aqui, ó, contraste, mas ele também trabalha com contradição, ou seja, dentro do poema nós vamos encontrar contradição aí, tá ok? Então nós vamos ter contraste e contradição. Se fosse só contraste, nós teríamos uma antítese, mas que nós vamos ter uma contradição. E aí é importante que a gente entenda, quando a gente fala aqui em relação à contradição, a gente está falando de ideias aparentemente lógicas, ou seja, paradoxos que podem ser falsídicos, verídicos ou condicionais, tá ok? E aí vem aquela pergunta, mas aonde que nós encontramos o paradoxo
no poema. Então tá aqui, ó. Eu possa me dizer do amor que tive, que não seja imortal posto que chama, mas que seja infinito enquanto dure. Por que que nós temos um paradoxo aqui? Porque se você buscar o significado para a palavra infinito, você vai encontrar que infinito é aquilo que não tem fim. Ora, mas aqui no poema de Vinícius de Moraes, há algo bastante interessante, porque é o infinito enquanto dura, ou seja, esse infinito tem prazo de validade. Ora, como algo que não tem fim vai ter fim, ou como algo que não tem fim tem prazo de validade, ok? Isso é contraditório. Mas no poema é perfeitamente aceitável, vamos dizer assim, ok? Então nós temos aqui um paradoxo. Tranquilo, gente? Então eu coloquei, ó, qualquer pessoa em sua consciência sabe muito bem que o conceito para infinito é simplesmente não ter fim. Então, como algo que não tem fim pode ter fim? Pelo poema isso é possível, mas um verdadeiro paradoxo, compreendido? E, antes de nós encerrarmos, é importante você ter um cuidado bem legal sobre esse assunto aqui, paradoxo. Que às vezes a banca, ao invés de pedir a palavra paradoxo, vai pedir uma palavra sinônima, oxímoro. Oxímoro, tá? É uma palavra que eles poderiam colocar no lugar do paradoxo. É a mesma ideia, a ideia de contradição, tá? Então, quando estudar paradoxo, pense também na palavra oxímoro, porque pode ser que essa palavra caia numa prova em lugar da palavra paradoxo. Beleza, pessoal? Então, olha lá, espero que você tenha compreendido o nosso comentário, né? Mais uma vez eu reforço, se você gostou do assunto, dá um like, inscreva no nosso canal, acione o sininho para receber as notificações, para que você possa saber quando um outro vídeo for colocado aqui. Tudo bem, pessoal? E olha só, faça um comentário, por exemplo, que assunto que vocês gostariam que fosse trabalhado aqui no nosso canal. E aí, de repente, a gente pega o assunto, pega uma questão de prova, a gente coloca aqui e trabalha essa questão aqui no nosso canal, tá ok? Então, eu vou ficando por aqui, um forte abraço, fique com Deus e eu vou esperar vocês no nosso próximo vídeo. Vou sair daqui agora, né? Para que a gente possa voltar à tela em que nós estávamos. Deixa eu ver aqui onde que é. Sempre confundo aqui. Pronto. Pronto, entendeu? Então, eu reforço, tá? Vou ficando por aqui. Espero que vocês tenham compreendido. Façam os comentários. Dê o like e, de preferência, coloque, pô, professor, gostaria de compreender um pouquinho mais sobre o assunto X, o assunto Y, e a gente busca uma questão de prova que trabalha com esse assunto, a gente coloca aqui e explica para que vocês possam compreender e aprender de uma vez por todas, tá bom? Um forte abraço, fique com Deus e até a próxima aula.